Oi, meu nome é John Mayer e esse é meu Draw My Life. Eu nasci no dia 16 de outubro de 1977, na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut, mas fui criado e vivi com a minha família em Fairfield, no mesmo estado. A família Mayer é assim, essa é minha mãe, o nome dela é Margaret, ela é professora, esse aí é o meu pai, o nome dele é Richard e ele é diretor de colégio. Eu não sou o filho único não, tenho 2 irmãos, o Ben, que é o caçula, e o Cal, que é o mais velho. Os irmãos Mayer são bem altos, como vocês podem notar aí. Embora a profissão dos meus pais girasse em torno da escola, para mim a escola não era um lugar divertido não. Me sentia meio invisível lá dentro. E foi assim durante anos. Quando estava na escola, o tempo passava incrivelmente devagar. Eu mal podia esperar para chegar em casa, sabe por quê? Porque era lá onde estava a minha guitarra. Ah, a guitarra. Preciso explicar como começou essa história com a guitarra. A minha fascinação com o instrumento começou depois que eu assisti o filme De Volta para o Futuro. Sabe qual é? Aquele com o Michael J. Fox? Então, uma das cenas do filme, o personagem Marty McFly fez uma super performance com a guitarra. Eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça, mas o que me fez mesmo querer ser um guitarrista aconteceu em seguida. Um vizinho me emprestou uma fita. Sim, pessoal, uma fita. Para vocês que nasceram nos anos 90 e não fazem ideia do que eu estou falando, a fita cassete era o nosso iPod daquela época. E nessa fita, escutei as músicas de um cara sensacional, Stevie Ray Vaughan. Agora, para a musiquinha de fundo aí um pouquinho, por favor. E pausa essa imagem. Olhem bem para esse desenho. Olharam? Esse daí, pessoal, é um dos meus ídolos. Fiz até uma tatuagem em homenagem a ele. Mas essa é uma outra história, tá? Enfim, ainda na minha adolescência, eu trabalhei em um posto de gasolina e com o dinheiro que juntei, comprei a minha primeira guitarra. Quando finalmente me formei na escola, eu fui para a faculdade. Os meus pais não acreditavam muito nessa minha ideia, mas fui para Berkeley, que fica em Boston. Legal, né? Mais ou menos. As aulas não me empolgavam muito não e logo eu resolvi trancar. Saí de Boston e me mudei lá para Atlanta. Ali comecei a fazer o que realmente gosto, tocar, junto com meu amigo Clay Cook. Vocês conhecem ele, né? Não? O Clay foi meu parceiro em um dos meus primeiros projetos, o Lo-Fi Masters, e me ajudou em algumas composições. No Such Thing, por exemplo, é uma parceria com o Clay Cook. Um tempo depois eu resolvi gravar um EP solo. Esse EP eu dei o nome de Inside One's Out. O coprodutor do disco era também o meu novo baixista, o David, mas todo mundo conhece ele como Dayla. Depois que eu lancei esse EP, nós fizemos vários shows juntos. Essa foi uma época bem especial. Tive uma resposta bem legal do público e por causa disso, em 2000, eu toquei no festival South by Southwest. E foi depois disso que rolou algo que mudaria a minha vida. Uma gravadora me descobriu. Um ano depois eu já estava lançando oficialmente o meu primeiro disco, o Room for Squares. O meu sonho estava começando a tomar uma forma surpreendente. Eu quase não acreditei que em 2003 eu ganhei um Grammy com Your Body's a Wonderland. Esse foi o primeiro dos 7 Grammys que eu ganharia durante os anos que viriam. Falando em carreira, já vou dizer aqui nessa parte da história quantos discos eu lancei nos anos seguintes. Foram 4 discos: Heavier Things, Continuum, Battle Studies e Born in Grace. Ah, também lancei 2 DVDs, o Any Given e o Where the Lie Is. Ufa! Em 2004 rolou algo bem divertido na minha vida. Um canal de TV me convidou para fazer um programa. Foi um especial de 30 minutos completamente sem noção. Tão sem noção que eu não vou conseguir explicar exatamente do que se tratava. Vocês precisam assistir para entender. Em 2005 eu resolvi me aventurar em uma antiga paixão, o blues. Eu montei um projeto paralelo chamado John Mayer Trio e chamei o Pino Palladino e o Steve Jordan para tocarem comigo. Fizemos alguns shows e lançamos o CD Try. Como alguns de vocês já devem ter notado, eu passei por alguns momentos difíceis com a mídia. Falei demais. Não que isso seja uma novidade, não deveria ser. Eu nunca neguei minha língua solta. Então, mas todo mundo aprende com os erros, né? E eu assumi e aprendi com os meus também. Em 2011, algo inesperado aconteceu. Durante a produção do disco Born in Grace, senti que alguma coisa estava estranha nas minhas cordas vocais.
Fui ao médico e descobri que era um granuloma. Passei por 2 procedimentos. Injetaram botox nas minhas cordas vocais. E eu não vou tentar negar não. Eu chorei durante todo o processo. Passei meses em completo silêncio. Para poder me comunicar com o mundo, eu usava um tablet. Durante esse período, a minha terapia foi tocar guitarra e ler as mensagens carinhosas que vocês me enviaram. Finalmente, em 2003, recebi a confirmação de que o granuloma tinha sido curado. Esse ano eu vou poder entrar em turnê e me reencontrar com vocês. Me empolguei tanto com a minha voz de volta que esse ano eu resolvi lançar um outro CD. Lembra quando eu prometi para os fãs brasileiros lá em 2009 que eu tocaria de qualquer jeito no Brasil? Então, a promessa foi cumprida. Olha, eu sempre soube que os fãs brasileiros são dos melhores fãs do mundo da música. Façam barulho, Brasil, eu estou pronto. E vocês? Nos encontramos em setembro, hein? Não, eu acho que eu não vou levar isso pro Brasil, não.